Estamos de volta com a entrevista aqui com o presidente Michel Temer falando sobre conflito institucional. Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília, havia pedido a palavra. Manda bala. Presidente, o senhor havia comentado no primeiro bloco que a democracia brasileira nunca esteve verdadeiramente em risco, inclusive porque as Forças Armadas não apoiariam um golpe. Isso posto, é preciso lembrar que, durante o seu governo, houve alguns militares muito responsáveis que exerciam cargos-chave no governo, né? Foi quando os militares voltaram ao Ministério da Defesa como um ministro, o senhor tinha um ministro ali, o general Etchegoyen, também no GSI, e muita gente acha que foi nesse período que se abriu o caminho para a militarização do governo posterior que veio de Jair Bolsonaro. O senhor acha hoje em dia, olhando pelo retrovisor, que o espaço aberto para os militares em cargos de primeiro escalão foi excessivo? O senhor acha que isso hoje poderia ter algum aperfeiçoamento por meio de alguma PEC, por exemplo, vetando militares no primeiro escalão? Olha, você sabe que eu peço licença para discordar dessa coisa que todos dizem que eu abri caminho para os militares, porque, na verdade, eu acabei nomeando o Lula, né? O Lula para o Ministério da Defesa. Primeiro, que eu não faço distinção entre militar e civil. Eu acho que é um preconceito e nós aqui, muitas vezes, nós combatemos os preconceitos, mas de vez em quando nós elevamos o preconceito ao máximo quando queremos distinguir civil de militar. Primeiro ponto, eu não distingo civil de militar. Primeiro ponto, são todos brasileiros. Segundo ponto, quando o Lula foi escolhido, ele estava na reserva, ele não era mais da ativa. Terceiro ponto, ele era o secretário executivo do Raul Jungmann, que era o ministro da Defesa. E quando eu criei o Ministério da Segurança Pública, eu chamei o Raul para o Ministério e até eu consultei. Raul, o que você acha? Quem é que te acompanha bem aí? Como é que eu posso ficar tranquilo em relação à defesa? Ele disse, olha, o meu secretário executivo, que era o Lula, né, já civil, né, já na reserva, ele pode conduzir tranquilamente. Eu nomeei o Lula em função disso. Para mim, na minha cabeça, era um civil. Agora, eu não me importaria, convenhamos, se fosse militar. Porque os militares têm um preparo extraordinário. Você sabe que eles conhecem o Brasil como poucos. Agora, o que você não pode é transformar o governo todo, digamos assim, militarizar o governo, não é? De alguma maneira, cada um que chega à presidência da República tem lá suas preferências. Eu sou advogado, de alguma maneira, quando cheguei lá, eu procurei trazer juristas para o governo, etc, etc. Né? Você não pode, volto a dizer, militarizar o governo, mas ter preconceito contra militar, eu não acho útil. E daí porque, eu reitero, eu não abri essa porta, digamos assim, para os militares no nosso país. Né? É isso. Presidente, quero voltar aqui à questão do STF e Congresso Nacional. Um outro apontamento que se faz, e nós vimos isso acontecer nos últimos 2 anos especialmente, é da reconhecida, inclusive propagada, fidelidade dos ministros que têm sido apontados ao STF ao presidente da República. Foi assim com Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, e agora com o presidente Lula e Zanin. O presidente Lula tem sido instado, por exemplo, a nomear uma mulher negra para garantir a representatividade no STF e tem dito, não, eu vou escolher alguém fiel a mim, como fez com o Zanin. E o Congresso Nacional, mesmo que tenha aprovado esses nomes, a gente ouve muito essa coisa de dizer, olha, são ministros que são fiéis ao presidente, não são fiéis à Constituição e por isso assumem pautas que não são da sua atribuição. Como é que o senhor enxerga essa fidelização? Agora eu falei de personificação, agora falo da fidelização que acaba sendo entre os poderes. Eu acho o seguinte, viu, Thaís, que rigorosamente, eu sou um apaixonado pela Constituição, né? Então, rigorosamente, o que você deve fazer como presidente é nomear alguém que cumpra os preceitos constitucionais. É notável saber jurídico e probidade. Esta é a regra constitucional. Então, você não pode escolher apenas porque é seu amigo. Às vezes, ele pode ser próximo a você e cumprir os requisitos constitucionais. Agora, você sabe que nem sempre aqueles que foram nomeados foram inteiramente fiéis ao presidente da República. Eu tomo a liberdade de mencionar aqui o caso do Mensalão. Você sabe que o presidente Lula nomeou vários ministros que, ao final, não é? Decidiram de acordo com o que estava nos autos e não com a suposta fidelização, não é? Então, nem sempre acontece isso. É muito provável que nos primeiros momentos, nos primeiros votos que os ministros deem, né,
que eles talvez estejam ainda vinculados a uma espécie de... Porque nós somos todos homens, né? Portanto, uns sentimentos. Então, não é provável, é apenas uma breve consideração, que num primeiro julgamento, segundo julgamento, ele ainda tente verificar o que é melhor para o governo, o que é melhor para o presidente, mas não acredito que depois de uns anos estando no Supremo, que ele vai ficar inteiramente vinculado a quem o nomeou. O presidente, o senhor concorda com a leitura de que o Supremo hoje tem um alinhamento político com o Palácio do Planalto, com o governo Lula? Olha, eu não posso dizer isso com muita segurança. Mas tem diversas decisões, me desculpe te interromper, tem diversas decisões nesse sentido, né? Que do Supremo ajudando o governo, de lei das estatais, revisão da lei das estatais, que é sua até, inclusive. É tal história, né, Caio? Até decisões tributárias também ajudando o governo. Evidentemente, você mencionou o caso da lei das estatais, que eu fiz questão de aprovar no Congresso Nacional, exata e precisamente para recuperar as empresas estatais. O que eu poderia dizer é o seguinte, e acho que qualquer um que esteja na área jurídica pode fazê-lo, não é? Bom, aqui o Supremo acho que não agiu juridicamente com adequação. Mas essa é uma crítica que pode ser feita por qualquer um. Agora, dizer que eles estão alinhados ao Palácio, eu não chego a dizer isso, né? Eu precisaria conhecer, digamos, a subjetividade de cada ministro, né? Para dizer, olha, este é apaixonado pelo presidente, é apaixonado pelo executivo e só decide a favor do executivo. Eu não acho que seja assim. E se há, neste primeiro momento do governo, um movimento que é interessante. Esta onda do Supremo, que permite essa pergunta que você fez, ela vem precisamente daqueles momentos anteriores à eleição, quando se questionava a lisura das urnas eletrônicas, né? Quando se questionava até a lisura dos ministros, lisura jurídica, né? Dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Foi nesta onda que veio este primeiro momento. Mas eu não acredito que o Supremo vá a todo momento prestar reverência e obediência ao Executivo. Daniel? Presidente, é importante lembrar que o senhor sancionou a lei das estatais, assim como patrocinou a reforma trabalhista e assim como também apresentou originalmente o projeto de privatização da Eletrobras. No caso do imposto sindical, o senhor acha também que o Supremo fez uma avaliação equivocada? Também está avaliando agora o caso Eletrobras. O senhor faria um apelo para que o Supremo não mexa nessa questão? Eu diria o seguinte, viu, né? Você sabe que é interessante essa história da legislação trabalhista, né? Sabe que mexer em direito do trabalho é mexer em vespeiro. E veja que nós conseguimos fazer uma grande reforma trabalhista no Brasil e vocês não souberam de uma greve de trabalhadores, por uma razão muito singela. Nós fizemos diálogo com a sociedade e com o Congresso Nacional. Por isso não houve uma greve de trabalhadores. Ao longo do tempo, logo que se iniciou este governo, a primeira expressão governamental foi esta, né? Nós vamos revogar a reforma trabalhista, porque o Temer retirou todos os direitos dos trabalhadores. Eu mandei ler a Constituição para dizer, olha, aqui está lá no artigo 7º quais são os direitos dos trabalhadores. Portanto, eu fiz por lei ordinária, não poderia retirar nenhum direito. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acrescentei direitos. Você sabe que o reconhecimento pelo trabalho remoto e pelo trabalho intermitente, pelo trabalho temporário, não era previsto legalmente. Nós fizemos essa previsão. Muito bem, passou-se um período de 9 meses do governo. Me digam qual foi o inciso, o parágrafo, o artigo que foi modificado. Nenhum. O objetivo central era restabelecer o chamado imposto sindical ou contribuição sindical. Este era o objetivo, tanto que isto acabou sendo decidido até pelo Supremo, né? Dizendo que pode, numa Assembleia Geral do sindicato, pode se estabelecer essa fórmula e quem quiser opor-se pode não pagar, pode se opor. Então, você veja, a reforma trabalhista está intacta. Até me permito dizer o seguinte, veja o caso do teto para os gastos públicos, né? Na primeira vez, nós vamos fazer um arcabouço fiscal, vamos acabar com o teto. Bata Vênia, o que era o teto no meu governo? Era a inflação do ano anterior aplicada ao novo orçamento. O que é o teto hoje? É a inflação do ano anterior mais 0,6% a 2,5% da receita líquida aplicada ao novo orçamento. É um novo teto, percebe? Mas como aqui no Brasil, cada governo que chega quer destruir tudo que o governo anterior fez, eles dão até outro nome, não é? E por isso que eu digo, as reformas que eu fiz, e eu acho que avancei muito naqueles 2 anos e meio, elas não foram refutadas. A própria reforma do ensino médio é interessante. Eu vejo que o próprio ministro da Educação
logo no primeiro momento, disse, olha, não dá para revogar a reforma. O que se fez e se está fazendo é aumentar a carga horária de matemática e português, mas a reforma está intacta, você percebe? Então é interessante, e o que nós fizemos naquele período ainda continua íntegro, continua indene, né? Tem uma leitura hoje, presidente, da economia, da surpresa do crescimento econômico, sendo em finalmente, do resultado das reformas, que sempre foi uma cobrança. Presidente, como o senhor sabe, eu falo bastante de economia e quero misturar a economia com o STF e o Congresso Nacional também, porque o governo tem pautas importantes no Congresso Nacional, pautas econômicas, uma agenda extremamente relevante para a manutenção e sucesso do arcabouço fiscal, e também tem demandas no STF, como o Daniel acabou de lembrar aqui, lei das estatais, Eletrobras, agora a questão também dos precatórios. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criou um problema para si quando disse numa entrevista que o Congresso Nacional estava poderoso demais, que a Câmara dos Deputados estava poderosa demais. E eu queria lhe ouvir sobre essa opinião. O senhor acha que esse poder é real e que talvez essa percepção desse poder do Congresso sobre o Executivo esteja alimentando essa disputa com o STF? Primeiro ponto, Thaís, você sabe que o presidente da República não governa se não tiver apoio do Congresso Nacional. Às vezes as pessoas acham que isso só se dá no parlamentarismo, mas não é verdade. Você, presidente da República, você manda a proposta de emenda constitucional, proposta de lei, e dita a medida provisória, tem que ser convertida em lei, tem que evitar os vetos que o Legislativo pode apor a projetos de lei, de modo que é um equívoco deixado do passado, e eu acho que eu até colaborei muito com isso, porque como eu fui 3 vezes presidente da Câmara, quando eu fui para a presidência da República, eu trouxe o Congresso para governar comigo. E como eu trouxe o Congresso para governar comigo, é que nós conseguimos fazer reformas, debelar a inflação, reduzir juros, etc. Então, o primeiro equívoco é achar que o Executivo pode conduzir o governo sem o Legislativo. Não pode. Só com o Legislativo, portanto, os dois governam. Executivo e Legislativo governam juntos. Agora, se o poder do Legislativo aumentou ou não aumentou, eu não tenho nenhuma objeção a isso. Você sabe que o presidente da República é uma figura eleita individualmente. No parlamento, você tem 580 e tantos parlamentares, portanto, uma significação da representação popular muito intensa. Então, você tem que dialogar bem com o Congresso, tem que ter o Congresso ao seu lado para poder governar bem o país. Vamos lá, que diagnóstico o senhor tem do governo Lula 3? Olha, eu acho o seguinte, para o meu paladar, eu confesso que até achei que o presidente Lula, assim que assumisse, iria pregar a pacificação do país. E sobre pregar por palavras, mas pregar na execução, não é? Dou um exemplo aqui. Ele fala muito ele contesta o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, né? Para o meu paladar, eu diria o seguinte, olha, o presidente Bolsonaro já teve seu tempo, deixa ele para lá, não se engane, vamos olhar para frente. Com isso, você não tem palavras de contestação, de contrariedade, de controvérsia, e você dá uma tranquilizada no país, não é? Eu acho que no primeiro momento é como se a campanha eleitoral tivesse continuado. Agora, passados esses 7, 8 meses, é claro que você começa o Haddad, por exemplo, o Fernando Haddad é uma boa surpresa. Ele tem, às vezes, oposição do próprio PT, não é verdade? Às vezes? Às vezes, presidente. Mas ele é uma boa surpresa, porque ele está preocupado com os gastos públicos. As pessoas não percebem que você tem uma dívida pública muito... Você deve... melhor do que eu, sabe disso. A dívida pública acentuada faz pagar juros. Juros é coisa que você paga, vai embora. Ora bem, quando nós estabelecemos o teto, nós reduzimos de 179 bilhões do déficit no meu governo para 119 bilhões. E como o teto continuou a fazer efeito, já no governo Bolsonaro chegou a cerca de 60 bilhões. Você imagine 100 e tantos bilhões de reais que você não paga mais juros, não é? Essa é uma coisa séria, porque se você tem pagamento de juros elevados, vem inflação, vem aumento dos juros, não é? Da taxa Selic. Então, eu acho que, neste momento, o governo, eu acho que começa a tomar rumo. Eu espero que siga por aí. E o senhor acha que tem potencial de reeleição, mirando o que vem por aí? Aí é difícil dizer, né? E na articulação política? Eu acho que... Eu não tenho acompanhado muito a articulação, né? Mas eu acho que Aliás, viu, Caio, quem faz articulação política é o presidente da República. Tem feito? Eu não sei dizer, confesso que não sei dizer, porque eu fazia.
Eu chamava os líderes, sim. E quando eu fui líder do governo Fernando Henrique, por exemplo, o líder naquela época falava pela bancada. Hoje eu confesso a você, não hoje, mas de uns tempos para cá, o líder não fala muito pela bancada. E eu conversava com todos os deputados e senadores, né? Porque você precisa convencê-los das teses governamentais. Então, quem tem que fazer a boa coordenação política é o presidente da República. Ele pode ter auxiliares que o ajudem na articulação, mas ele é a grande figura, é a figura central da articulação. Sim. Daniel? Presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro já não pode mais se candidatar devido àquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, um dos elementos dessa intensa polarização que tem vivido o país nos últimos anos está fora do jogo. O senhor acha que, eventualmente, faria bem para a despolarização do país se Lula abrisse mão de uma candidatura à reeleição? Se ele abrisse mão da reeleição? Isso. Bom, como eu hoje sou contra a reeleição, eu acho que seria muito útil para o país que houvesse uma emenda constitucional que desse um prazo de 5 anos para todos os mandatos, né? À exceção do Senado, naturalmente. Mas, portanto, se você me perguntar, seria útil se o presidente não fosse para a reeleição? Eu acho que seria, mas concomitantemente, eu acho que dever-se-ia propor uma emenda constitucional para eliminar a hipótese da reeleição. Não é? Agora, convenhamos, tudo está pautado também pela economia. Não é? Você sabe, se a economia for bem, as pessoas estão bem. Tanto é verdade, Daniel, que essa história de esquerda, direita, centro, são coisas eleitoreiras. Se a economia vai bem, o sujeito está satisfeito. Se vem da direita, se vem da esquerda. Perdão? Presidente, justamente pelo lado da economia, tem se apostado tanto em aumento da receita para conseguir chegar ao déficit zero. O senhor acha que está faltando cortar gastos? O senhor acha que tem alguma medida aí mais incisiva que o governo Lula não tem apostado? Eu acho que é preciso reduzir os gastos públicos, né? Você sabe que uma das grandes soluções seria efetivamente a tal da reforma administrativa, que é complicada, porque toda vez que você propõe a hipótese de uma reforma administrativa, e o governo anterior propôs uma, mas apenas para os entrantes, para o futuro, não é? Porque se você quiser propor uma reforma no Congresso, o funcionalismo público em geral, especialmente os mais graduados, eles têm muito poder no Congresso Nacional. Então não é fácil aprovar. Eu me recordo que no meu tempo, eu não propus a reforma administrativa, não daria tempo, né? Mas eu fiz uma reforma administrativa silenciosa. Eu me recordo que havia cerca de 3 ou 4 mil cargos em comissão, Daniel, que estavam sem ocupação. E não estando ocupados, poderiam ser eliminados por decreto. Eu eliminei por decreto. Num dado momento, no Banco do Brasil, o Caffarelli me ligou, era presidente do banco, e me disse, olha, presidente, tem várias cidades pequenas que têm 2 agências, eu vou eliminar uma delas, nós vamos economizar. Abriu um plano aqui de demissão voluntária, e ele fez isso, e deu um resultado extraordinário. Agora, o que você precisa tomar cuidado é continuar com os gastos, aumentar os gastos, e para tanto aumentar a arrecadação, porque aí haverá setores que vão protestar contra o aumento das cobranças tributárias, né? Isso é que eu penso. É isso. Presidente, vou invadir a área do Caio aqui, e o Daniel também divide com economia, eu vou voltar para a política, porque o senhor falou da necessidade do presidente governar com o Congresso Nacional, com o Poder Legislativo. E uma outra característica de hoje é um Congresso dividido, em que Câmara e Senado têm conflitado constantemente, né? Projetos que passam com muita rapidez na Câmara acabam embicando no Senado, e a mesma coisa o contrário. Como é que o senhor enxerga essa atual relação entre Câmara e Senado e o quanto isso contribui ou não contribui para uma harmonização institucional entre os poderes? Você sabe que não é novidade, viu, Thaís? Você sabe que isso acontece ao longo do tempo. A gente que não sabia? Eu não é que não sabia, acho que não era divulgado, não é? Porque havia, e você sabe, eu presidi 3 vezes, né? Havia muitas vezes divergência entre Câmara e Senado. Isso se resolve pelo diálogo. E olha, tanto o Rodrigo Pacheco como o Lira são pessoas do diálogo. Eles logo vão se entender. Essa coisa é um pouco assim, não é? Hoje, lamentavelmente, você tem às vezes agressividade no plenário que repercute lá fora. Lá fora continua a agressividade. No meu tempo de deputado lá atrás, você tinha discursos violentíssimos e depois todos iam jantar juntos, percebe? Discutir o país. Eu acho que o Lira e o Pacheco vão se entendendo.
Eu já estive com eles no exterior, ambos juntos, e eu vi a conversa muito suave, muito tranquila. Agora, é fundamental que haja essa harmonia. O senhor não vê risco nessa relação? Não vejo isso. De quebra, digamos, institucional entre Câmara e Senado, não vejo. Eu vejo divergências, mas as divergências às vezes são úteis, porque elas levam a uma conclusão comum. Eu não tenho preocupação com isso. O presidente, uma das leituras dessa crise judiciária, esse tensionamento, é de que estamos diante de um Congresso conservador, direitoso, à direita, e um Supremo mais alinhado a causas à esquerda, progressistas. O senhor concorda? Não, eu acho que se isto realmente ocorre, é péssimo para o país, porque o Supremo tem que se pautar única e exclusivamente pela ordem jurídico-constitucional. É isso que o Supremo tem que fazer, não é? O Legislativo não. O Legislativo pode ter as mais variadas divergências, porque a política é a forma de dizer qual será o direito, não é? A ciência política define qual será o direito posto. O Supremo não, o Supremo usa o direito posto. Portanto, ele deve cingir-se ao cumprimento da Constituição e da legislação infraconstitucional compatível com a Constituição. Né? Daniel? Presidente, eu fiquei me lembrando muito esses dias de tensionamento tão exacerbado entre poderes do 7 de setembro de 2021, quando, ali, alguns dias depois, o senhor ajudou o ex-presidente Bolsonaro a redigir uma carta aberta ali de reaproximação entre Executivo e Supremo Tribunal Federal. Não que Luiz Roberto Barroso, Arthur Lira ou Rodrigo Pacheco precisem disso a essa altura, mas propondo aqui um exercício para o senhor. Se o senhor tivesse que ajudar Barroso, Lira e Pacheco a redigir uma carta ali de aceno, de um pouquinho de distensionamento, o que o senhor colocaria nessa cartinha? Você sabe, Daniel, que eles não precisariam. Eles são sábios o suficiente para não precisar de nenhuma orientação. Como não precisava também o presidente Bolsonaro. Aliás, eu confesso que não ajudei. Não foi que eu ajudei o presidente Bolsonaro ou ajudei o ministro Alexandre. Eu acho que ajudei naquele momento a pacificar o país. Você sabe que nós estávamos numa situação de uma quase crise institucional, não é? Você se lembra que os caminhoneiros estavam lá em Brasília, estavam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não é? Haveria a possibilidade de uma conflitância nacional. O que eu ajudei foi exatamente nisso. E tive sorte, né? Porque eu propus alguma coisa quando o presidente Bolsonaro me ligou, eu falei com o ministro Alexandre, não é? Com este objetivo, ele achou que poderia conversar, eu disse, terá que ser por escrito. Ele declara certas coisas por escrito, esbocei lá uns temas, né? E quando o presidente Bolsonaro me ligou no dia seguinte, eu disse quais eram os temas, ele concordou, daí é que eu fui para Brasília. E veja como se resolve as crises muitas vezes. Foi das 20 horas do dia 8 para as 15 horas do dia 9. Às 15 horas do dia 9, ele soltou a carta, liquidou o assunto, não é? Então, acho que nós ajudamos, foi a pacificar o país. Ô, presidente, qual que é a solução do cenário que a gente está vendo agora? Congresso e Supremo. O que o senhor apostaria que será o desfecho? Né? O desfecho vai ser um estado permanente de conflito institucional? Ou o desfecho será uma solução política mesmo, pela conversa, Barroso com Pacheco? Qual que é a sua aposta? Eu dou palpite, né? Você sabe, não dou conselho nem aposto. Eu dou palpite. O meu palpite é que o Pacheco e o presidente Barroso agora, recém-empossado, né? Eles devem dialogar e encontrar fórmulas. Acho que até eu proporia uma reunião das lideranças do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, discute em conjunto, porque também aqui no Brasil nós temos uma ideia equivocada de que embora seja importante a harmonia dos poderes, as pessoas não querem que os membros dos poderes dialoguem entre si. Eu me recordo, aos sábados e domingos, de vez em quando, ia ministro Supremo, presidente do Tribunal de Contas, conversar comigo, não é? E alguém da imprensa, um setor determinado, noticiava como se fosse uma coisa subterrânea, criminosa, né? Acabou de entrar no palácio residencial o ministro fulano de tal, como se fosse uma coisa subterrânea, entendeu? Quando, na verdade, só tem harmonia se tiver diálogo. Portanto, o que eu proporia seria isso. Se esta coisa esquentar demais, não é? Porque o Congresso está se sentindo agredido. Sentem-se todos e façam uma composição, não é? E eu acho que isso que vai acabar acontecendo. Pelo menos pelo que eu sei do Barroso e pelo que eu sei do comportamento, do espírito, né? Do Barroso e do Pacheco. É isso.
O senhor fala dessa, se a coisa esquentar, já não esquentou o suficiente, presidente, para o Congresso Nacional ter corrido tão rapidamente para aprovar projetos, emendas à Constituição, que podem inclusive botar o STF para ter que decidir sobre a constitucionalidade da sua formação? Eu acho que esquentou, mas não incendiou. Eu acho que o fogo não apareceu ainda. Pode ter esquentado. Eu usei a expressão, você está repetindo a expressão. E por isso acho que é o momento do diálogo. Não é? Eu duvido, eu vejo que de vez em quando o Pacheco diz, não, nós estamos fazendo isso porque não se pode invadir competências, etc. Eu acho, volto àquela pergunta inicial, eu acho que se o Congresso estiver em desacordo com certas posições do Supremo, pode propor emenda constitucional e com a mesma velocidade, talvez, aprovar essas emendas constitucionais. O Supremo não poderá dizer nada, porque a função legislativa pertence ao Congresso, né? Eu acho que isso poderia ser feito. Presidente, para finalizar, o senhor enxerga o Supremo Tribunal Federal como um agente político hoje? Eu não, digamos assim, ele é político no sentido de que ele exerce uma das funções fundamentais do Estado brasileiro, que é solucionar conflitos, solucionar divergências, né? Mas não é no sentido político, no sentido de atividade partidária, de atividade de quem quer cuidar da polis. Ele tem que cuidar da Constituição. Eu não acho que chegue a isso. É que, vez ou outra, há umas decisões, digamos assim, muitas vezes beneficiam o Executivo, né? Então, permite indagações desse tipo, né? Mas, olha, está beneficiando o Executivo, portanto, está exercendo uma atividade política. Mas decidiu com base na Constituição. Sabe que, às vezes, eu tenho a percepção, e quando eu morei 10 anos em Brasília, o senhor também, e cheguei em Brasília, o senhor era presidente da Câmara, né? Temos uma entrevista, inclusive. Isso. Eu trabalhava no Valor. Eu tenho a percepção de que tem uma bronca, vamos dizer assim, dos parlamentares em relação ao fato. Dos parlamentares, como o senhor foi parlamentar, tinha que pedir voto aí de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. E o Supremo é uma indicação nomeada, não tem que dar a cara na rua de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, não tem que pedir voto, é nomeado, tem o cargo ali até 75 anos. Não tem um controle externo, né? Quem controla, em tese, é o Senado, sabemos, né? Pelo livro Elementos de Direito Constitucional, né? Do senhor, né? Best-seller até, né? Nas faculdades de Direito. Mas eu acho que, no geral, o universo político tem essa bronca. Poxa, eu sou eleito, voto direto, de 2 em 2 anos ou 4 em 4 anos. E os ministros do Supremo são nomeados numa operação política de gabinete fechada. O senhor vê essa bronca também no subconsciente, talvez, do universo político? Eu acho que a bronca eu vejo, eu constato. Não é? Isso não é de hoje. Ou isto pode levar a uma teoria do professor Miguel Reale, que fala em fato, valor e norma. Há certos fatos que vão sendo valorizados de uma tal maneira que, num dado momento, se transforma em norma. O que está acontecendo com isso que nós estamos chamando aqui de esquentamento? Né? Está acontecendo é que este fato do sujeito ir até os 75 anos sem ter que prestar digamos... A ninguém, né? Isto está incomodando. Não é improvável, isto eu acredito, que num dado momento o Congresso decida uma emenda constitucional estabelecendo mandato, que não seria para os que estão lá, porque aqui entra em pauta o direito adquirido, etc, etc, né? Mas seria uma coisa para o futuro, ou seja, para os chamados entrantes, para aqueles que chegassem ao Supremo, se estabeleceria um mandato determinado até... Mas isso seria que levaria tempo. O senhor é a favor do mandato? O senhor é a favor do mandato? Eu não, olha, sabe que em princípio não. Eu não tenho tanta dúvida em relação às decisões do Supremo. Mas eu vejo uma conflitância política tão grande, como esta apontada pelo Caio, né, que eu acho que num dado momento pode ocorrer a hipótese do mandato. Se você me perguntar, mas será útil para o país? Eu acho que vai continuar da mesma maneira. Os ministros vão estar lá por 12, 14, 15 anos, vão decidir da mesma maneira, não haverá diferença. Eu acho que quem chega lá, ele se conscientiza do seu papel de julgador e não do seu papel de político, né?